Agora eu te convido a treinar com questões de regência da Banca Sebrasp. Meta do vídeo é, nós vamos da questão 18 até a 28, só CESP, tá bom? Só CESP. Questões aí de reescrita e certo e errado. Na linha 8, a banca pergunta. Na linha 8, emprego da preposição em dessa liderança. Então, eu vou aqui te ajudando, ó. Justifica-se pela regência do verbo exigir. Então, a banca está perguntando se o emprego dessa preposição em dessa liderança, sim, porque dessa liderança é resultado do encontro da preposição de, mais o pronome essa, não é isso? A banca pergunta se o emprego dessa preposição justifica-se pela regência do exigir. Quem exige, exige alguma coisa de alguém. Então, essa preposição de está ligada ao verbo exigir, que é VTDI. Exige alguma coisa de alguém. A banca pergunta se é por causa da regência desse verbo. Tá lindo. O item está certo. Quem exige, exige alguma coisa de alguém. Tá certo? Questão 19. Essa aí foi promotor de justiça substituto. A banca pergunta assim, ó. No trecho, medidas políticas que visam acabar com a exclusão social, o verbo visar está empregado como transitivo direto e significa direcionar o olhar, mirar. Bom, primeiro, ele está empregado como transitivo direto? Não, não. Primeiro, ó, falei sobre isso com você lá na primeira aula. Vou fazer aqui uma colinha. O verbo visar, com o sentido de almejar, desejar, ele é o quê? Lembra? Ele é VTI. Quem visa, visa a alguma coisa. Ele vem com a preposição a. Então, por exemplo, ó, vou te dar 2 exemplos, ó. Copie os 2 exemplos, você vai precisar. Ó, ele visa ao cargo público. O verbo visar, com o sentido de almejar, desejar, é transitivo indireto. Ó. Ao cargo público é objeto indireto. Tá lindo. Ó, ó. O verbo é VTI. Só que quando o complemento é oracional, a preposição é facultativa. Ó, ele visa, quando o OI, eu vou colocar essa colinha aqui, para você não esquecer. OI, oracional. PrEP, facultativa. Então, você diz assim, ó, ele visa a ser aprovado. Ele visa a ser aprovado, agora sim. E ele visa ser aprovado. Quando o OI é oracional, a preposição é facultativa. Quando o OI não é oracional, a preposição é obrigatória. Nós falamos sobre isso lá na primeira aula, lembra? Vou te dar um outro exemplo de OI oracional, ó. Objeto indireto. Adriana, como assim OI oracional? Você diz assim, ó, preciso de que você chegue cedo. Ó, essa preposição é facultativa. Isso aqui é um OI oracional. Você pode dizer preciso que você chegue ou preciso de que você chegue cedo. Então, quando o OI é oracional, a preposição é facultativa, mas isso não muda a regência do verbo. O verbo continua sendo transitivo e indireto. É que a preposição pode não vir. Então, essa questão do CESP, ela tem 2 erros. Ela tem 2 erros. Primeiro, ele não está empregado como transitivo direto. Ele está empregado como transitivo indireto. É que a preposição não veio. Ó, a preposição é facultativa, mas a regência dele não muda.
Quem visa, visa a, entendeu? No sentido de almejar, desejar. E a segunda parte também está errada, porque ele não está significando direcionar o olhar, mirar. Ele significa desejar, almejar. É por isso que o item está errado. Duplamente errado. Adriana, então é a presença do verbo? É, exatamente por isso. Quando eu tenho um objeto indireto oracional, ou seja, quando o complemento tem um verbo, tá vendo que esse complemento tem um verbo? O aí oracional é o aí que é uma oração, é a presença do verbo mesmo. Se não fosse o verbo, ele teria que vir com preposição, ó. Ele visa ao cargo público. Você não pode dizer ele visa o cargo público. Agora, se vier um verbo, se for um OI oracional, ou seja, oração, Adriana, o que é oração mesmo, minha filha? Eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Oração é a frase verbal. Se tiver um verbo, passa a ser uma oração. E aí, sendo um OI oracional, a preposição passa a ser facultativa. Mas isso não interfere na regência do verbo. O verbo continua sendo transitivo e indireto, só que a preposição dele é opcional. Ela não aparece, entendeu? Ele continua sendo transitivo e indireto. Que questão legal do CESP. Você aprende um monte de coisa nessa questão. Anotou? Tá? Eu poderia dizer visam a acabar com a exclusão social e eu poderia dizer visam acabar, como foi dito. Agora, isso não muda a regência do visar, porque o verbo visar aí, ele tem o sentido de desejar, almejar, e a gente sabe que quando ele tem esse sentido de desejar, almejar, ele tem preposição aí obrigatória, ele é VTI. Só não veio a preposição porque veio um objeto indireto oracional, ou seja, um objeto indireto que tem um verbo. Isso aí, muito bem. Eu já tinha falado disso lá na teoria, mas quando a gente vê nas questões, aí fica diferente, né? Marcou aí? Item errado. Marcou? Foi, tá anotando tudo, né? Adriana, quem visa, visa algo? Não, visa a algo. Visa a, no sentido de almejar, desejar, tá bom? Questão 20, mais uma do CESP. A gente está treinando com questões de reescrita do CESP, tá? Aqui a banca diz a supressão da preposição a em lojas que se recusavam a atender clientes de determinada raça prejudicaria a correção gramatical do texto. Olha isso. Nesse caso, o verbo é pronominal. É, meus senhores, regência é buraco sem fundo. Quando o verbo é pronominal, a preposição dele é obrigatória, mesmo que o complemento seja oracional. É, por isso que eu coloquei uma questão seguida da outra. Ó, vou repetir. Tá vendo essa questão 20? Esse é o verbo recusar-se. Esse verbo é pronominal. Os verbos pronominais, em geral, são VTIs. Quem se recusa a. A preposição é obrigatória, mesmo que o OI seja oracional. Você viu que o objeto indireto é oracional? Há um verbo aqui? Se recusam a atender clientes, a banca fez de propósito. Ela fez de propósito, porque em algumas provas ela coloca como preposição facultativa, porque o OI é oracional. Você viu na questão anterior. Mas era o verbo visar, que não é pronominal. Quando um verbo é pronominal, a preposição dele não pode ser suprimida, porque ele veio como verbo pronominal. Quem se recusa a preposição obrigatória, mesmo com o OI oracional. A banca diz que prejudicaria mesmo. O item está certo, entendeu? Muita gente que nem sabia acertou porque falou, Adri, quem se recusa Ah, isso aí. Essa preposição é obrigatória. Preposição obrigatória. Gramática é isso, sabe? São detalhes que você vai treinando com as questões, você vai anotando. Ó, esse é o verbo recusar-se. Recusar-se é pronominal. Esse se é o chamado PIV, parte integrante do verbo. Esse é um verbo pronominal. Verbo pronominal, ele é preposicionado. Tá bom? Entendeu? Isso, esse se é o PIV. Isso aí, continue treinando.
Questão 21, uma coisa é certa. Hoje a gente começou a aula, né, falando aí de aprovação dos aprovados. Uma coisa é certa, eu não conheço um aprovado que não tenha dito a mesma história. Sem resolver questões, não se passa em concurso algum. Repare que a teoria é bem distante das questões, às vezes. Você estuda a teoria, você fala, tá tudo bem. Mas você só aprende mesmo quando resolve questões, não é? Quando você começa a colocar a mão na massa, é que você começa de fato a aprender. Tem que treinar muito. Questão 21. Eu falei desse verbo com você lá na teoria, na aula passada. Lembra? Ó, ele cai muito nas provas. É o verbo atender. O verbo atender, ele tanto pode ser. Lembra? Ó, a banca diz, a correção gramatical do texto, correção, seria preservada caso se inserisse a preposição a imediatamente após atende. Eu vou lá para a questão, para a linha 19, atende muitos segurados do INSS. Aqui o verbo atender estava como VTD. A banca está querendo colocar a preposição. Isso vai mudar a regência dele. Ele vai passar a ser VTI. Aí passa a ser quem atende, atende a. Só que a banca pergunta se a correção seria preservada. Lembra que nós vimos que o verbo atender, seja para complemento pessoa ou para complemento coisa, ele é dupla regência? Ó, ele pode ser VTD e pode ser VTI. Quem atende, atende alguma coisa ou atende a alguma coisa. Quem atende, atende muitos segurados, OD, ou atende a muitos segurados. A banca pergunta se a correção seria preservada. A correção seria preservada? Sim, o item está certo. Seja isso aí, Alexandra. Seja o complemento coisa ou pessoa. Então, não esqueça esse verbo. Seja o complemento coisa ou pessoa, ele pode vir com ou sem preposição, tá? Então, tanto faz, e isso não vai mudar o sentido. Se a banca perguntasse de sentido, também não mudaria, lembra? Ele é um verbo que muda de regência e não muda de sentido. A gente vai até a questão 28. Até a 28, vem. Questão 22. Questão 22. Aqui a banca diz, a gente vai até a 28. Adriano, o sentido é alterado? Não, nesse caso não. O sentido, esse é um verbo, lembra que a gente falou sobre isso também na aula passada? Há verbos que mudam de regência e não mudam de sentido. Esse verbo, atender, é um verbo que pode ser VTD, vou colocar aqui de novo, a gente falou dele lá, ele tá lá na teoria do seu material, na parte de verbos que mudam de regência e não mudam de sentido, tá? O sentido seria o mesmo. Tanto faz você dizer atendeu o telefone e atendeu ao telefone, você está falando a mesma coisa. Tanto faz você dizer atendeu os segurados do INSS ou dizer atendeu aos segurados do INSS, você está falando a mesma coisa. Tanto faz, tá bom? Tanto faz, não muda o sentido. Se ela tivesse perguntado o sentido, também estaria certa. Questão 22, mantendo-se a correção gramatical, aqui ela está falando do sentido também, ó. E os sentidos originais do texto, a forma verbal deseje poderia ser substituída por aspire a. A banca quer saber se esse deseje, ó, pode ser trocado por aspire a. Ó, leia desde o início aqui comigo. É de se supor que quem quer casar deseje que sua futura mulher venha para o tálamo conjugal. Então, vai ficar assim, ó. Aspire a que a sua futura mulher. A sua futura mulher, blá, 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 venha, blá, blá, blá. Então, a banca está querendo trocar o desejar por aspirar a. Ora, o verbo aspirar, com sentido de almejar, desejar é VTI. Quem aspira, aspira a.
A banca está perguntando se a correção seria mantida? Sim. Os sentidos seriam mantidos? Também. Por quê? Porque aí, nesse contexto, o desejar tem o mesmo sentido de aspirar, porque é o aspirar com sentido. Lembra que o aspirar pode ter esse sentido de desejar? Ele pode ser o sentido de cheirar, aspiro o perfume, e ele pode ter o sentido de aspirar a desejar. Tá lindo. A banca pergunta se manteria com isso, se nós manteríamos a correção e os sentidos, coisa linda, item certo. E eu vou além contigo porque você tem condições, ó, vou além. Ainda vou além, anote aí. Essa preposição, a banca não perguntou, mas eu quero que você anote porque você já sabe isso. Essa preposição, inclusive, ela seria facultativa, porque o OI aqui é oracional. O OI é oracional. Olha isso, ó. Que a sua futura mulher venha. O objeto indireto desse desejar era oracional, ele tinha um verbo. Aí, se eu trocar pelo aspirar, a banca colocou a preposição a aí. Mas essa preposição é facultativa, porque o objeto indireto veio sob forma oracional. E você já aprendeu isso também, você já fez outras questões do CESP, lembra o visar? Mesma coisa, essa preposição é facultativa, só coloque aí a título de informação, porque o OI é oracional, porque ele tem um verbo. Pegou? De qualquer maneira, tá linda. Manteria a correção e os sentidos, tá bom? Manteria a correção e os sentidos. O item está certo. Questão 23, você vai comigo até a 28. Ó, a banca traz um trecho do texto, ó, da última vez, perguntei ao doutor Murilo Carvalho, cirurgião blá, 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 blá. Aí, a banca está dizendo o seguinte, ó, no primeiro parágrafo do texto, seria gramaticalmente correto substituir a forma verbal perguntei ao doutor Murilo Carvalho por interroguei, desde que o segmento ao doutor fosse substituído por do doutor. E aí? Aqui, ó. Aqui quem pergunta. Deixa eu só te mostrar uma coisa aqui, ó. Perguntei ao doutor Murilo Carvalho. Aqui quem pergunta a alguém. Ele nem tem o objeto direto aqui. Ele só tem o indireto, esse verbo. Aqui quem pergunta a. Tudo bem? A banca quer trocar por interroguei. Então ficaria assim, ó. No lugar de perguntei ao doutor. Se eu trocar, lembra que eu te falei, questão de reescritura. Quando eu troco um verbo por outro, eu tenho que estar atento à regência. Quem pergunta, nesse contexto, pergunta a. Mas quem interroga alguém. A banca pergunta se eu teria que trocar o ao doutor por do doutor. Só que quem interroga o doutor. Interroga alguém. Aí ela diz que estaria gramaticalmente correto. O item está errado. Porque quem interroga o menino. Interroga o doutor. Entendeu? Não interroga do doutor. Item errado. Você está treinando... Adriana, o que eu estou fazendo aqui nessas questões? Você está trocando um verbo por outro, só que com regências diferentes. Quem pergunta a. Mas quem interroga alguém. Então, quando eu troco o verbo por outro, eu tenho que estar atento à regência. Esse verbo era transitivo indireto, mas esse aqui é VTD. A banca está querendo trocar por do doutor, não pode. Erro. Item errado. Entendeu? Vai, questão 24. Questão 24, a banca diz: mantém-se a correção gramatical do texto. Se o trecho informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte os atos ilegítimos.
Aqui, eu quero que você diga aqui comigo, ó, venha comigo. Qual é a regência do informar nesta frase, neste contexto? Qual é a regência do informar? Ora, quem informa, informa alguma coisa a alguém. O verbo aqui, ele vem com dois objetos, olha, os atos ilegítimos, objeto direto, ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, objeto indireto. Lembra o que você viu lá na teoria, que quando um verbo vem com dois objetos, um é sem preposição e o outro com? Um tem que vir sem e o outro com. Um vai ser direto, ó, sem preposição, esse os é artigo, e o outro vai ser indireto, ó, preposição mais artigo. Lembra? Isso vai acontecer com qualquer verbo bitransitivo. Qualquer verbo bitransitivo, ele não pode nem ter dois diretos, nem dois indiretos. Um sem preposição e outro com, sempre assim. E olha o que o CESP faz. A banca quer reescrever da seguinte forma, ó, aí ela vai trocar informar ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, ao Tribunal de Contas, objeto indireto, sobre os atos ilegítimos. Tá vendo esse sobre? Esse sobre é o quê? Esse sobre é preposição. Você tá vendo? Esse sobre é preposição. Então, segundo a norma culta, segundo a gramática normativa, eu não poderia ter dois complementos preposicionados. Eu não poderia ter dois complementos preposicionados, entendeu? Eu não poderia dizer informar ao Tribunal de Contas sobre os atos ilegítimos. Para que eu colocasse o sobre aqui, eu teria que dizer o Tribunal de Contas sobre os atos ilegítimos, entendeu? Mas com dois complementos com preposição eu não poderia, entendeu? Por isso, o item está errado. Então, vou repetir. Ou ele diria informar ao tribunal os atos, ou ele diria informar o tribunal sobre os atos. Entendeu? Se o verbo vem com dois objetos, um será OI, o outro OD. Ó. OD, OI. Eu não posso ter dois OIs. Eu não posso ter dois com preposição. Entendeu? Esse sobre é preposição. Adriana, eu não sabia que o sobre era preposição. O sobre é preposição. É só você se lembrar da lista de preposições. A, ante, até, após, com, contra, lembra? Sem, sob, sobre, trás. Dessa lista aí que você decorou na escola, peça arrego a essa lista. A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, sem, sob, lembra? Sobre é preposição. Então, é por isso que está errado. Eu teria dois complementos preposicionados. Vambora, que eu quero você comigo até a questão 28. Vamos! Adriana, e se ele tivesse dito a respeito dos? Então, Maria Cláudia, pergunta ótima da Maria Cláudia. Se ele tivesse dito a respeito dos, aí isso deixaria de ser objeto indireto e passaria a ser uma adjunta adverbial de assunto, que a gente chama de adjunta adverbial de assunto. E aí não teria problema, gramaticalmente falando, porque você estaria inserindo uma locução prepositiva com valor de assunto. Mas o sobre não. O sobre é uma preposição que até pode ter valor semântico de assunto, mas também pode iniciar o objeto indireto. Esse aqui é o problema. Mas se você colocasse o a respeito dos, não teria problema. Ótima pergunta. Questão 25, vamos, ó, essa aí foi INSS. Coisa linda. Eu me lembro dessa questão. Lembra que quando eu comecei a aula de regência, eu disse a você que houve uma prova do INSS, que uma questão de regência que todo mundo errou, mas daquelas questões que ninguém esperava que a galera errasse, e a galera errou porque viajou, foi essa questão 25. Lembra? Vamos a ela. A correção gramatical e o sentido do texto. A banca falou em correção gramatical
e sentido do texto. A Alexandra Padilha pergunta, todo verbo pronominal é VTI? Alexandra, a gente não pode dizer todo. Em regência, a gente não pode dizer tudo. Mas, em geral, os verbos pronominais são VTI. Referir-se a, vamos lá, implicou-se em, dedicou-se a. Então, em geral, são, tá bom? Tudo bem? Então, vamos. Questão 25. A correção gramatical e o sentido seriam preservados caso se substituísse o trecho lembrei-me de que por lembrei que. Quando você vai lá, a linha 18, quem se lembra de. Então, esse é o verbo lembrar-se. O que você estudou lá na teoria? O que vale para o lembrar, vale para o esquecer, lembra? Se ele for pronominal, foi o que eu acabei de falar. O verbo pronominal é preposicionado. Se ele não for pronominal, ele será VTD. Quando ele é pronominal, ele é VTI. Quando ele é não pronominal, ele é VTD. Lembra? Quem se lembra de alguma coisa. E quem lembra, lembra alguma coisa. O que a banca fez? Ela trocou o verbo pronominal pelo não pronominal. Entendeu? Então, quando ele é pronominal, ele vem com preposição. Aí ela foi lá e colocou o não pronominal. Lembrei que. E aí ela pergunta se a correção e o sentido seriam preservados. O item está certo. Só que muita gente errou a questão porque falou que o sentido mudaria. Porque eu não sei onde é que estudou isso, mas muita gente falou, Adriana, eu aprendi que toda vez que muda a regência, muda o sentido. Isso é um crime ensinar isso para alguém. É um crime mesmo. Porque não existe isso. A gente estudou na aula passada que há verbos que. Então, cuidado. Essa questão foi uma questão aí que deu muito problema e não era para dar problema, que era uma questão facílima. O sentido não muda. Esse é um verbo que muda de regência e não muda de sentido. Então, tanto faz dizer eu me lembro do seu nome e eu lembro o seu nome. Você está dizendo a mesma coisa. A diferença é que, quando é pronominal, nós falamos aqui já hoje, pronominal pede preposição. Não pronominal não pede preposição. Mas isso não muda o sentido. É como o verbo atender. A gente acabou de resolver outra questão do SESP com o verbo atender. Quem atende, atende a alguém ou alguém. E isso não muda o sentido. Entendeu? Agora, há verbos que mudam de sentido e mudam de regência. Por exemplo, o verbo visar. O verbo visar, no sentido de almejar, é visar a. No sentido de dar o visto, é VTD, quem visa, visa alguma coisa. Então, são blocos de verbos que eu já organizei para você no seu material. Então, você não erraria mais uma questão como essa. Fique ligado aí, que essa questão muito me surpreendeu nessa última prova do INSS, tá? Então, não mudou o sentido. Item certo, nem gerou erro gramatical. Questão 26. Questão 26, a banca diz, na linha 8, a forma verbal implica, aceita dupla regência. O que você aprendeu comigo? Lembra que nós falamos que toda vez que as bancas falarem em dupla regência, o que é isso, dupla regência? É que ele pode ser VTD ou VTI. Vou repetir. Toda vez que as bancas falarem em dupla regência, elas estão querendo dizer que o mesmo verbo tem duas possibilidades. Ele poderia ser VTD ou VTI. Ou seja, ele poderia vir sem preposição ou com preposição. Tá entendendo o que ela está falando? Então, ela diz aqui, na linha 8, a forma verbal implica, aceita dupla regência. Razão pela qual pode ser seguida pela preposição a, como no texto, ou na, ao reger o elemento negação. Então, a banca está dizendo, leia aqui comigo, leia a frase comigo lá desde o início. Ele diz assim, na visão de Paulo Freire, a educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da dominação, implica a negação. Então, a educação, sujeito, implica a negação do homem abstrato
objeto direto. Então, aqui, o que implica alguma coisa. O verbo implicar, com o sentido de acarretar, é VTD. O que implica alguma coisa. A banca está batendo no seu ombro e perguntando se ele pode ser VTI. Ela quer saber se ele pode vir com preposição. O que você aprendeu? Você aprendeu que não. O implicar, com o sentido de acarretar, é sempre VTD. O item está errado. É diferente, lembra? Seria diferente se fosse um verbo pronominal. Implicar-se em. Se fosse implicar-se em, aí seria VTI. Implicar-se em, mas o implicar é VTD. Quem implica alguma coisa. Quem se implica, aí ele seria pronominal. Então não esqueça, se ele for pronominal, aí ele será preposicionado. E muita gente se enrola com esse verbo, porque acha que ele vem com a preposição em. Não, ele não vem com preposição. Só se fosse implicou-se em. Entendeu? Implica-se em, mas não foi isso que ele falou. É implica. Item errado. Tá bom? Não existe. Adriana, então não existe o implicar em. Não existe. Existe o implicar-se em, que é com o sentido de envolver-se em. Então, ele é um verbo que muda de regência e muda de sentido. Questão 27. Isso aí. Mantendo-se a correção gramatical e o sentido original do trecho, o direito tributário brasileiro depara-se com. O segmento depara-se com poderia ser substituído por depara com. Depara com. Então, ó, todo mundo comigo? Isso aí, isso aí. Na questão anterior, o sentido mudaria. Boa, isso, não esqueça, ó. O implicar, deixa eu só voltar aqui, ó. O implicar com o sentido de acarretar é VTD, só para a gente não esquecer. Quando ele tem o sentido de acarretar é VTD. O implicar-se pronominal é VTI. Aí ele tem o sentido de envolver-se. Aí ele vai ser VTI. É um verbo que muda de regência e muda de sentido. De tanto você ouvir isso, você vai internalizar. De tanto você ouvir. Ele é um verbo que muda. Já estou vendo aí a galera no chat dizendo, muda o sentido. Já estou vendo. Então, assim, a felicidade que me dá de ver vocês no chat já conversando de gramática com essa fluidez, assim, alguns, esse muda o sentido, esse não muda. Isso já é outro nível, porque o aluno já chegou a outro nível. Ou seja, o outro lá acha que sempre muda o sentido, o outro lá acha que mudou o verbo, mudou o sentido. Você não, você já está em outro nível. Você já resolveu questões em que não há mudança de sentido. Foi a questão do INSS, lembrei-me de que. E resolveu questões em que há mudança de sentido. Ou seja, você percebeu que não existe esse negócio de sempre. Há verbos que mudam de regência e mudam de sentido, e há verbos que mudam de regência e permanecem com o mesmo sentido. Isso já coloca você em outro nível. Orgulho. O verbo deparar é um verbo que muda de regência e... Vamos ver se esse aí você lembra. Ó, mantendo-se a correção gramatical e o sentido. A banca está perguntando do sentido. Então, presta atenção, ficaria assim, ó. Depara-se com grandes desafios. Olha o que ela fez. Ela trocou, ela retirou o C e ficou depara com grandes desafios. Ela pergunta se a troca de uma forma pela outra manteria a correção e o sentido. Ou seja, Dri, como assim, minha filha? Eu posso retirar esse pronome aqui? Ou seja, no primeiro caso, ele é um verbo
pronominal. Tô anotando tudo, que é para você não perder nada aí, hein? Anote tudo também, ó. No primeiro caso, ele é pronominal. Quem se depara com. Ele é pronominal e VTI. Quem se depara com. Mas ele também pode vir como não pronominal. Ele pode vir sem o pronome. Quem depara com. E a regência vai ser a mesma. Sim, a banca pergunta se manteria a correção e o sentido. Esse verbo muda o sentido? Não muda. O item está certo. Esse é o bloco de verbos que mudam de regência e não mudam de sentido. Eu te ensinei esse verbo, ele está lá no início do material. Eu coloquei esse verbo lá na teoria, lembra? E mais, não é só isso não. Ele pode ser VTD. Ele tem três, anote aí, três possibilidades com esse verbo. Há três possibilidades. Quem se depara pode se deparar com, ou quem depara pode deparar com, e quem depara pode deparar alguma coisa. Entendeu? Ele poderia também ter dito depara grandes desafios. Essas três formas estão corretas. Vou repetir. Ele pode ser... Adriana, por que é assim? Porque regência é convenção. Por isso que você tem que fazer o seu cadernão, ó. Ele pode ser pronominal e VTI, transitivo indireto. Ele pode ser não pronominal e VTI. E ele pode ser não pronominal e VTD, seguido de OD. Aquele seria VTD. E o sentido é o mesmo. Vou escrever aqui para você não perder essa informação. É o mesmo sentido. Por isso que a banca gosta de perguntar se o sentido seria alterado. Não mudaria nada. Eu manteria a correção e o sentido. É que a primeira forma é a mais usual. É a que você usa mais, né? As pessoas usam mais essa forma de eu me deparei com, né? Tá certo, mas você pode falar isso de três formas. Então, você pode assim, eu estava andando na rua e me deparei com um fulano. Tá lindo. Ou, eu estava andando na rua e deparei com o fulano. Tá lindo. E também posso dizer, eu estava andando na rua e deparei o fulano. Esse é um verbo que muda de regência e não muda de sentido. Anotou tudo? Item certo. Eu quero hoje ir até a questão 50, treinando com regência. Essa é a última antes do intervalo. Vou te dar um intervalo, aí você volta e a gente treina mais. E aí a gente vai mudar de nível depois do intervalo. Vamos treinar com regência e pronome. Aí eu vou juntar. A gente vai continuar treinando com verbos. Regência de verbos, nomes, só que agora a gente vai aliar aos pronomes. Aí são questões de mais alto nível, tá? Questão 28. Acabamos de resolver isso, ó. A banca diz, acabamos de falar disso. Essa aqui tá tranquila para você. Última questão, aproveite. No trecho, deparamos com uma realidade única e definida. No sexto período do texto, a supressão da preposição com prejudicaria a correção gramatical do texto. A banca está perguntando se a supressão, a eliminação dessa preposição prejudicaria a correção. Ora, acabamos de ver esse verbo, coloquei aí para você de propósito, para você não esquecer, uma questão seguida da outra, com o mesmo raciocínio. Acabamos de ver, quem depara pode se deparar com, pode deparar com, e pode deparar alguma coisa, e o sentido é o mesmo. A banca está dizendo que prejudicaria a correção? Não, o item está errado, entendeu? Eu posso dizer, deparamos com uma realidade, ou eu posso dizer, deparamos uma realidade, tanto faz. E se ela perguntasse de sentido, como ela perguntou na outra questão? O sentido não muda. Vou colocar aqui para você não esquecer, Adriana, eu já sei isso. Tá bom, mas eu vou colocar. Só por precaução, sentido não muda. Se ela tivesse perguntado sentido não muda. Tanto faz dizer deparamos com uma realidade única e definida, como dizer deparamos uma realidade única e definida. Galera que está ao vivo, então,
Aproveite o intervalo, vá lá, refresque-se e volte, porque agora a gente vai continuar. Depois do intervalo, vamos pegar mais pesado ainda, com mais questões de regência e pronomes, tá bom? Então, 10 minutinhos aí de intervalo, eu já volto. Vamos lá.